Oi moçada, eu sou o Heráclito, você me conhece. Se você não me conhece, eu tenho esse canal no YouTube que fala sobre psicologia analítica, principalmente, ou psicologia junguiana, ou como eu prefiro, psicologia complexa. O próprio Jung preferia psicologia complexa. E sobre outros temas como política, mitologia comparada, cultura pop, etc. Antes de começar esse vídeo, que será sobre arquétipos, se você puder dar um joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações, ajuda bastante. Qual é o objetivo desse vídeo? Falar sobre arquétipos. Por quê? Porque eu tenho visto uma grande quantidade de presepada sendo dita sobre arquétipos. Desde um curso para você aprender a ativar o arquétipo do tigre, até 12 arquétipos junguianos e esse tipo de coisa. Perguntas como que arquétipo é ativado quando eu assisto um jogo de futebol, né? E devido a isso, eu vou primeiro falar o que é arquétipo a partir do Jung, qual é o significado disso, desse conceito, qual a serventia pragmática desse conceito, qual é o fundamento epistemológico desse conceito, para depois explicar por que esse tipo de apropriação do conceito do Jung não passa de uma presepada, não passa de uma bobagem, não passa de uma tolice, não passa de uma estultice. Algumas dessas pessoas que falam essas coisas, o falam por burrice ou por desonestidade intelectual. Mas eu acho que algumas pessoas é um erro honesto. A obra do Jung é muito vasta e tem muita gente falando besteira, com livros publicados sobre bobagem, por exemplo. E é fácil você tomar, nariz de porco por tomada, Então é complicado. Mas estamos aqui justamente nessa batalha de divulgação científica para ver se as coisas melhoram, O que eu vou falar hoje para vocês tem uma passagem interessante sobre a temporalidade do arquétipo que está nesse livro, Entrevistas com C.G. Jung. Eu vou tirar muita coisa também do meu livro, Psicologia Junguiana, uma introdução, e bastante coisa do Arquétipos do Inconsciente Coletivo, não tanto, na verdade, e mais coisas aqui do A Natureza da Psique, em textos como o Instinto Inconsciente e etc. Para vocês poderem depois irem pesquisar diretamente e não se fiarem apenas na minha palavra. Eu vou começar com uma passagem do Arquétipos do Inconsciente Coletivo, que é, na verdade, uma nota de rodapé, que eu gosto bastante, E ele diz o seguinte: a crítica concentrou-se em afirmar que tais arquétipos não existem. E não existem mesmo, assim como não existe na natureza um sistema botânico. Mas será que por isso vamos negar a existência de famílias de plantas naturais? Ou será que vamos contestar a contínua repetição de certas semelhanças morfológicas e funcionais? Com as formas típicas do inconsciente, trata-se de algo em princípio muito semelhante. São formas existentes a priori ou normas biológicas de atividade anímica. Então o Jung começa dizendo que os arquétipos não existem. Por que eles não existem? Porque eles não são dados psíquicos, eles são psicoides. É algo similar ao psíquico. É um termo que, por exemplo, era utilizado pelo chefe do Jung no Burgoslit, o Eugen Bleuler, Só que ele usava ainda numa perspectiva organoléptica, em que havia uma certa confusão entre o psíquico e o somático. O Jung abandona isso e vai utilizar apenas como similar ao psíquico. Há uma certa confusão que o próprio Jung fomenta, porque existe uma diferença entre imagem arquetípica e arquétipo. O arquétipo é um dado psicoide, não é psíquico, não é fenomenológico. Você não tem acesso a arquétipos, como a gente vai entender, mas sim a imagens arquetípicas. O problema é que Jung utiliza frequentemente o termo arquétipo como um sinônimo de imagem arquetípica. E isso é um uso problemático que ele faz. Mas você fazendo uma exegese bem feita da obra, você consegue notar essa diferença. Mas a primeira coisa é: arquétipos não existem. Eles não são um fenômeno. Os fenômenos são as imagens arquetípicas, são as imagens psíquicas, são os símbolos. Isso é o dado fundamental para você entender. E aí, justamente, ainda continuando
já passando aqui para o volume 8, ele vai explicar que ele nem sequer foi o primeiro a pensar em arquétipos. Ele vai citar uma série de outros autores, né? Os arquétipos são formas na psique, né? Que estão presentes em todo tempo e lugar. E aí ele vai citar, por exemplo, as representações collectives de Lévi-Brou na antropologia como um dos antecedentes da noção, da ideia de arquétipo. Ele, inclusive, vai utilizar esse termo. É uma sutileza que eu não vou entrar aqui, mas lá no volume 9 ele vai fazer uma distinção. Que ele, por exemplo, vai dizer que as ideias dos mitos não são arquétipos, mas representações collectives, né, porque já foram trabalhadas culturalmente, né? Ele vai dizer também que Mous, né, de novo na sociologia, falava em mitologêmios, ou seja, categorias a priori da fantasia, né, e que Adolf Bastian, muito antes dele, já havia cunhado o termo pensamento elementar ou elementar Gedanke, né? E o que é isso? O Bastian, ao perceber a similaridade, ele era um médico, antropólogo, linguista, viajante, entre várias histórias mitológicas de vários locais do mundo, em que seria impossível pensar em uma transmissão, ele imaginou que haveria um Volksgedanke, um pensamento folclórico local, mas que ele representaria um elementar Gedanke, um pensamento elementar. Então eu tenho uma ideia do mal devorador. E aí na Polinésia esse vai ser representado por um tubarão, entre os nórdicos por um lobo. A figura do tubarão e do lobo é o Folkagedank. A ideia de um grande mal devorador que vai comer tudo é o elementar Gedanke. Inclusive, na interpretação dos contos de fadas, a Marlies von Franz faz uma crítica à noção do Bastian, que deveria ser um tipo de pensamento, que ele reduz tudo ao pensamento. O arquétipo não está ligado apenas ao pensar, né? Ele não é apenas um pensamento elementar, ele também é uma intuição elementar, uma sensação elementar, um sentimento elementar, né? E mais, né? Há um dado fundamental que Jung esclarece em um livro chamado Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade, né? Porque ele vai dizer a seguinte coisa: o arquétipo não é um fator explícito. Eu não tenho acesso explícito a arquétipos, né? Ele é uma disposição interior que começa a agir em determinado momento da história do pensamento humano, organizando o material inconsciente em figuras bem determinadas, que apresentam caráter compulsivo, principalmente por proceder do inconsciente. Os arquétipos eles não são explícitos e eles têm um caráter compulsivo. O que é isso? Eles não estão sob o controle da vontade. Então, já dá para entender que o curso para ativar o arquétipo da topeira, do tigre, do elefante, é uma bobagem, porque eles são luminosos. O que é que o Jung entendia como luminoso? Ele explica isso no Psicologia e Religião. É um ato dinâmico não causado pela vontade, que é mais vítima que seu criador. É uma condição do sujeito, né? Luminoso é um termo que ele retira da teologia, do livro Das Heilige, o Sagrado, de Rudolf Otto, né? Então, luminoso é essa qualidade das imagens arquetípicas de serem um mysterium tremendum et fascinans. Eles provocam uma fascinação, eles conseguem mobilizar a consciência, eles conseguem subjugar a consciência, ou seja, eles têm um caráter compulsivo, ou compulsório, ou automático, ou autônomo, ou espontâneo, né? Os arquétipos são fatores que agrupam elementos psíquicos em determinadas imagens. E como eles são anteriores à consciência, eles só podem ser conhecidos pelos seus efeitos. Aí é que está, né? O arquétipo ele é um princípio organizativo que não é explícito, né? Mas eles são fundamentalmente princípios organizativos. Eles organizam o material inconsciente em determinadas fantasias. E ele é um dado formal e vazio em si. Ele é uma forma vazia. Você não tem imagens herdadas, mas caminhos virtuais herdados para produzir determinadas imagens, para que a fantasia humana se manifeste de maneira tipicamente humana, universal, regular e uniforme em toda parte, que essa fantasia mobilize de maneira quase idêntica reações emocionais e de pensamento e de intuição similares, né? E aí, justamente neste livro, né, que fala dessas entrevistas, há uma passagem que o Jung vai falar da temporalidade do arquétipo, né? Ele diz, né, quando dizemos que o arquétipo é um mitologema, isso significa que nele há um começo, meio e fim, né? Não há temporalidade.
é uma condição intemporal em que o princípio, o meio e o fim são dados em conjuntos. As três situações em uma só, né? Isso pode, e aí, ou seja, os arquétipos eles são dinâmicos, são imagens instintivas, eles não foram intelectualmente inventados e nem podem ser intelectualmente manejados à vontade, né? E aí ele dá um seguinte exemplo sobre a travessia de um aval, né? Ele vai falar o seguinte: é uma situação complexa, aí eu cito, né? É uma situação complexa. A pessoa tem que atravessar um rio, aval, está metido na água e há uma armadilha ou um animal aquático, digamos um jacaré ou coisa parecida. Há perigo e vai acontecer alguma coisa, o problema é como escapar. Esse arquétipo tem um efeito sugestivo sobre a pessoa. Por exemplo, ela está metida numa situação, mas não a conhece. Não sabe em que consiste a situação. Subitamente é invadido por uma emoção ou preso de um encantamento e comporta-se de uma certa maneira que não tinha previsto. Faz algo que é completamente estranho a si mesmo. Mas por isso mesmo é capaz de escapar dessa situação, né? E aí há a seguinte perspectiva: os arquétipos não foram criados, eles não são invenções, eles não são manipuláveis. Dizer que você vai fazer um curso para ensinar você a como usar o arquétipo para se dar bem é como dizer que você vai dar um curso para ensinar para como utilizar o seu fígado para ganhar mais dinheiro, né? Não é à toa que algumas imagens psíquicas, né, organizadas arquetipicamente, que Jung chama de complexos funcionais, ele também chama de órgãos do psiquismo, né? Eles não são disponíveis à vontade consciente, ela tem que se confrontar com eles. E a conscientização de um arquétipo sempre leva a que você adquira um peso moral, uma responsabilidade moral. É como a Emma Jung fala no livro que ela escreveu sobre o grau. O encontro consigo mesmo é sempre um encontro com a culpa. Sempre que você entra em contato com o seu inconsciente pessoal, por exemplo, você vai entrar em contato com coisas que você fez, que não sabia que tinha feito, mas que ao perceber que as fez, isso vai lhe trazer uma culpa, um embate moral, um confronto moral com isso. Um arquétipo acontece a mesma coisa, mas você vai entrar em contato com um fardo moral coletivo, que é ainda mais pesado de ser carregado, né? Então não é uma coisa bacana, boa, que eu faça do jeito que eu quero, como eu quero, né? E é preciso sublinhar, né, que os arquétipos eles são determinados quanto à forma e não quanto ao seu conteúdo, né? Ele só pode ser determinado quanto ao seu conteúdo quando ele se torna consciente, né? Então, o principal a entender é que eu já falei antes, o arquétipo é um princípio organizativo imperceptível, né? Ele é um elemento vazio e formal em si. Ele não é mais do que uma facultas pré-formandi, é uma possibilidade dada a priori da forma de sua representação. E aí o Jung fala, eu estou citando aqui de novo o arquétipo inconsciente coletivo. O que é herdado não são ideias, mas formas, e as quais, sobre esse aspecto particular, correspondem aos instintos, igualmente determinados por sua forma, né? O termo arquétipo, Jung vai esclarecer qual é a origem do termo, não do uso e do conceito, né? Justamente no Arquétipos Inconsciente Coletivo, em que ele vai dizer, olha, ele tem uma origem filosófica, apesar do uso não ser filosófico. Arquétipo, né, em grego, é uma perífrase explicativa do ídos platônico, ou seja, da ideia platônica, apesar de que ele é utilizado em sentido psicológico e não em sentido metafísico, né? E ele vai falar que no Corpus Herméticos, Deus dominado de luz arquetípica, em Dionísio Areopagita, o termo é encontrado diversas vezes, né? Porém, a despeito desse termo, do qual Jung é consciente, o uso que ele faz de arquétipo é um uso psicológico e não filosófico ou metafísico. E o Jung também aponta uma das fontes para o conceito de arquétipo é esse livro, The Varieties of Religious Experience, do William James, é um clássico, todo mundo deveria ler, pelo menos quem é interessado em psicologia analítica, né? Que o pragmatismo é uma influência fundamental, né? E aí, como é que a gente poderia definir de uma maneira mais sucinta os arquétipos, né? O arquétipo está ligado ao instinto, como eu falei antes, né? O que é o instinto para o Jung? São formas típicas de comportamento. São formas de reação que se repetem de maneira universal, uniforme e regular, quer sejam conscientes ou não. E eles formam uma dupla, um par, né? Tanto é que o Jung vai dizer que o arquétipo é a imagem ou imaginação do instinto, né? No polo oposto são dois polos, né? Como se fosse, o Jung usa esse exemplo, o infravermelho e o ultravioleta, né? Estão os arquétipos. E aí o que são os arquétipos? São formas típicas de apreensão
que se repetem de maneira universal, uniforme e regular, quer reconheçamos seu caráter mitológico ou não, né? Então, arquétipos são formas a priori inatas da intuição, percepção e apreensão. E eles são determinantes de todo o processo psíquico, né? Eles forçam o homem a adotar um comportamento tipicamente humano, né? Os instintos forçam o homem a adotar um comportamento tipicamente humano, enquanto os arquétipos, né, forçam a intuição, a percepção e a apercepção ou a apreensão a adotarem padrões tipicamente humanos. E juntos eles formam o que Jung chamava de inconsciente coletivo. E aí é impossível dizer quantos arquétipos existem, né? Porque você também não tem como dizer quantos instintos existem. Ele vai inclusive citar esse debate no instinto inconsciente, que é feito pelo próprio William James, no Principles of Psychology, também é outro clássico que deveria ser lido por todo mundo que se interessa por psicologia analítica, mas que não tem como você dizer de fato quantos instintos existem, né? E então é impossível dizer quantos arquétipos existem, mas você vai ter, né, o aparecimento de figuras arquetípicas, né, de situações arquetípicas, símbolos míticos e ideias arquetípicas, né? Figuras arquetípicas, você vai ter a mãe, o pai, a criança, a donzela, o governante, o sacerdote, o médico, o professor. Os arquétipos masculinos e femininos mais típicos, né, como o homem ou a mulher sexualmente atraente, né, a femme fatale e o homem romântico, a mãe com o filho e o homem ativo na vida, na sociedade, e por fim a mulher sábia, o velho sábio, né? Você vai ter várias situações arquetípicas, né? Por que elas são arquetípicas? Porque elas são gerais, coletivas, impessoais, né? Como o nascimento, a puberdade, a corte, o ato sexual, o casamento, a morte. Ideias arquetípicas, por exemplo, o Jung vai falar muito em mana. A ideia de libido, ela tem uma relação muito próxima com a ideia de mana. Assim como, por exemplo, a ideia de causa primeira, ela tem uma relação muito próxima com Deus, com a ideia de Deus. Então, a regularidade, o aparecimento universal e a força que essas ideias têm, vem do fato de elas terem uma raiz arquetípica, né? Você vai ter inúmeros símbolos mitológicos, né? O velho rei, o tolo, a fuga mágica, os animais prestativos, a descida aos infernos, as várias transformações, metamorfoses, a preciosidade dificilmente alcançada, a caverna, o guardião do limiar, o psicopompo, por aí vai, né? Esses simbolismos míticos. Se você estuda conto de fadas ou mitologia ou essas coisas, você vai ver com grande frequência, né? Então, como os arquétipos, primeiramente, eles são princípios organizativos, né? Que você só tem acesso àquilo que eles organizaram. E eles têm um caráter compulsivo, eles têm uma força luminosa, eles são carregados de energia, essas imagens arquetípicas. Qual é a necessidade de se pensar em arquétipo, né? Porque existe um aspecto do psiquismo que é objetivo e que é geral, é humano geral. E eu não tenho como explicar esses aspectos que aparecem na prática no psiquismo, apelando para fatores puramente subjetivos ou puramente pessoais, né? E inclusive isso ajuda a interpretar a cultura. Mas a manifestação arquetípica, ela tem esse caráter compulsivo. Eles não estão disponíveis à consciência, eles não são simplesmente objetos. E mais, os elementos transpessoais do psiquismo, eles não são inertes, eles não são matéria morta, eles são cargas explosivas do psiquismo, como o próprio Jung diz. Então eles não estão à disposição da consciência, que pode ir lá e tirar, não, tá aqui, agora eu quero o arquétipo do tigre. Agora eu quero acionar, né? Então, isso não existe. Obviamente, existem determinadas situações típicas em que há a mobilização desse aspecto instintivo do psiquismo e, de fato, há um arquétipo ativado e ele vai agir de maneira compulsiva sobre a consciência, né? Só que isso não pode ser usado à guisa de explicação para tudo enquanto, que é um dos problemas. Então, um curso que lhe prometa saber como usar os arquétipos seria um curso que, por exemplo, imagine que você está na Grécia e que os deuses são reais. Vou lhe ensinar a usar Zeus. O que é que Zeus faria com você? Ele me fulminaria com raio. Oi? Como é? Peraí. Né? Não é à toa que as imagens arquetípicas sempre foram, em todas as eras e latitudes, entendidas como deuses e demônios.
porque são forças autônomas do psiquismo, capazes de subjugar a consciência, de subjugar a vontade. É como Jung fala no prefácio à resposta a Jó. Os arquétipos não são simplesmente objetos do psiquismo, eles também são sujeitos do psiquismo, né? Então, todos esses cursos que falam como ativar o arquétipo, isso e aquilo, isso é só bobagem, é balela, porque é um aspecto objetivo do psiquismo, é um aspecto autônomo, com caráter compulsivo, né? Então, se você comprar um curso desse, você está sendo só bocó, porque você está sendo enrolado, está jogando seu dinheiro no mato, né? No máximo, talvez pelo efeito sugestivo, você se sinta bem, né? E mesmo o aspecto puramente intelectual do arquétipo, de estudar os arquétipos, não sei o que, não lhe prepara para lidar com os arquétipos. E tudo aquilo que é genuinamente anímico é ambivalente, então eles representam vida e morte, iluminação e loucura, né? Eles podem trazer tanto a salvação quanto a destruição. Não é algo seguro mexer com esse tipo de coisa, né? Você não pode simplesmente dizer, agora me deu vontade de ativar o arquétipo. Primeiro que não consegue. Segundo, se conseguir, você está lascado, né? Então, essas pessoas que fazem esse tipo de curso, de proposta, simplesmente ou são desonestas intelectualmente, ou não entenderam a proposta conceitual do Jung, né, de um inconsciente, porque, ora, então não tem inconsciente, o inconsciente não tem serventia, não preciso falar inconsciente, se eu posso conscientemente manipular os arquétipos, qual é o sentido em falar de um inconsciente psico-objetivo? Nem tem, entendeu? Eu estou jogando fora o inconsciente, e na prática isso é impossível, porque tem, né? Então isso é só uma grande bobagem, né? E ainda é uma coisa que pode engendrar determinados riscos, né? Então, os arquétipos, eles não são inertes, não são matéria morta, né? Esses aspectos transpessoais do psiquismo, eles exercem um efeito fascinante luminoso sobre a consciência, eles podem subjugar a consciência, né? E o inconsciente é inconsciente justamente por isso. Assim, ele é justamente tudo aquilo que nós não sabemos. Ele é um fator irracional, existencial, inalienável, né? Então, achar que a sua racionalidade vai controlar um fator irracional é uma loucura, né? As pessoas que propõem isso, ou elas vêm sendo enganadas por essa enxurrada de bobagem que se diz acerca do Jung, ou são pessoas desonestas intelectualmente, ou então que são pessoas muito confusas, né? Mas não sejam essas pessoas, né? Não é para isso que serve a noção de arquétipo pragmaticamente, né? Eles servem para compreender a estrutura do psiquismo, para compreender que há um aspecto transpessoal do psiquismo, um aspecto objetivo, um aspecto impessoal, um aspecto geral, né? E que esse aspecto também participa da vida individual. Obviamente, há uma série de outras sutilezas que eu poderia tratar aqui, mas o intuito pelo menos minimamente, desfazer essa confusão maluca que existe acerca dos arquétipos, né? Desses cursos, dessas propostas. Não, venha fazer esse curso e aprenda a ativar. Não, é impossível ativar um arquétipo porque você quer. Justamente porque são irracionais, e irracional para o Jung é extra-racional, que não é movido pela racionalidade. Né? E porque o inconsciente é inconsciente mesmo, você não sabe o que é, você não tem como acessá-lo assim porque você quer, que está com vontade. Não, agora não tem nada de legal no Instagram, não tem nenhuma série da Netflix, vou ativar o arquétipo do tigre, vou ser feroz. Não, gente, não funciona assim, né? Se você pagar por uma coisa dessa, você está só sendo enganado, ludibriado, está sendo besta, né? Então, não seja besta. É isso, moçada. Eu espero ter esclarecido algumas coisas. Se vocês puderem dar um joinha, compartilhar, né? E ir aos próprios livros, né? Tá aqui os livros que eu utilizei, incluindo o meu livro, né? Eu tirei muita coisa também, mas o meu livro eu tirei as coisas do Jung, né? Então, foram principalmente esses textos que eu citei. E é isso, muito obrigado. Dê aí um joinha, compartilhem se você sabe de alguém que está a fim de ativar o arquétipo do tigre, ou o arquétipo da topeira, ou o arquétipo da preguiça. O arquétipo da preguiça é poderoso, né? E é isso. Valeu, muito obrigado. É nóis.